noite, meus amados. Atrasados sim, mas faltar nunca. Amém, meus amados? Porque eu tenho esse compromisso de conservar vocês na graça, alimentar vocês na graça. Amém, meus queridos amados irmãos, na graça. Meus amados, nós estamos com 3 horas de atraso. É que eu tive um problemazinho hoje aqui na minha cidade, né? Faltou energia aqui no meu bairro. Por isso que nós estamos atrasados. Amém? Mas o importante é que não vai faltar este pão para nos se alimentar. Agora, eu creio que muitos já estão dormindo, mas amanhã vai amanhecer um pão novo para nos se alimentar. Amém, meus amados? Então, vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, dar um like também nesse vídeo, tanto no YouTube, tanto no Facebook. Vou pedir para você se inscrever lá no meu canal, lá no YouTube, né? Ed em Nova Aliança. E agradeço a todos que têm se inscrevido lá, amém? E nós temos um tema hoje. O tema hoje é Igreja da Carnal Comparação. Eu vou repetir. Igreja da Carnal Comparação. Esse é o nosso tema, amém? Então vamos adentrar nele e vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, amém? Não quero demorar porque estamos atrasados, mas abra aí a sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 40, versículo do 25 ao 28, versículo 25, presta atenção, meus amados, que não adianta nada, nós estamos lendo Bíblia aqui, mas com a mente sem funcionar. Então, os nossos olhos acompanham, a nossa voz acompanha o que está escrito, mas a mente não acompanha. Amém? Então, presta atenção. A quem profeta Deus falando pela boca do profeta Isaías. A quem, pois, me compararás? A quem, pois, me compararás? Deus, através da boca do profeta, perguntando, a quem vocês me comparam? Quem vocês acham que eu sou? Com quem vocês... Sabe um velho ditado que nós temos aqui na nosso mundo terrestre, né? Eu creio que no mundo inteiro alguém fala isso. Com quem aquela pessoa se parece? Com quem? Com qual animal que aquela pessoa se parece? Representa, né? É o que Deus está falando através do profeta Isaías aqui. A quem, pois, me compararás para que eu lhe seja igual? Eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes, o que Deus estava falando através da boca do profeta Isaías. A quem, pois, vocês me compararás? Vocês me compararás com essa taça? Para mim ser igual a ela? É isso que Deus está falando através do profeta Isaías. Perguntando a quem que vocês querem que eu... A quem que vocês parecem? A quem vocês acham que eu pareço, então? Para eu ser igual a ele, aquilo que vocês estão achando. Me comparareis para que eu lhe seja igual. Diz o Santo, diz Deus, o Senhor. 26. Levantai ao alto os olhos, levantai ao alto os olhos, e veide quem criou estas coisas. Aquele que fez sair o exército de estrela, todas
Deus falando, aquele que fez sair tudo quanto é estrela, criou, né? De estrela, todas bem contadas, todas bem contadas. Esse é o nosso Deus, amém? As quais Ele chama pelo nome. Então nós aqui, nós olhamos para os céus, né? Algumas, segundo a ciência, ainda tem nome, né? É estrela não sei de que, estrela não sei de qual. Ainda tem esse nome no céu, ainda se separa essas estrelas. Mas Deus está dizendo aqui que todas elas têm nome. Por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar, nenhuma só estrela venha a faltar. 27, vamos ver até o 27. Porque, pois, diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto. Presta atenção, o meu caminho está encoberto. O que é que nós temos pregado? O Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo que está encoberto. No tempo de Jacó aqui, e do profeta Isaías, o Evangelho ainda estava encoberto. Mas hoje o Evangelho está aí, para todos saciar nesta palavra. Amém, meus amados? Para que todos venham usá-lo, esse Evangelho, para se libertar das unhas dos lobos, os enganadores que nós temos pelo esse mundo afora, não só no Brasil, mas em todo o mundo afora. Está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido. Então, meus amados, o Evangelho de Cristo está aí para todos, mas a Igreja de Cristo, por viver de tão, a Igreja de Cristo por vir, né, que é a palavra correta, por vir de tão longo tempo, ouvindo mentiras, a Igreja fez dessas mentiras a verdade, e o Evangelho de Cristo tem passado despercebido entre as igrejas de Deus. Amém? Tem passado despercebido ao meu Deus. Ah, meu Deus! Eu vou ler o 28, porque o versículo não fechou aqui. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, presta atenção, presta atenção nessa palavra, ler Bíblia assim, você tem que ir indo, prestando atenção, letra por letra daquilo que você está lendo, porque as palavras, elas vão falando com a gente, elas vão se revelando. Por isso que se chama o Evangelho de Cristo. É lógico que nós não estamos no Evangelho de Cristo, nós estamos em Isaías, mas eu estou trazendo uma comparação desde tempos antigos. Amém? Então o Evangelho, quando você tem a mente de Cristo, o Evangelho, toda a palavra, ela vai se revelando por si só. Ela vai se revelando, e você, como está prestando atenção, você pega a revelação da palavra. Então está aqui, essa palavra me revelou aqui. O que é que essa palavra está revelando? Para mim, eu já sei o que essa palavra está revelando, mas eu vou falar a palavra, terminar a palavra, para perguntar para você o que é que essa palavra te revelou. Presta atenção, eu vou ler de novo.
o Deus, o Senhor e Criador dos fins da terra. Presta atenção, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O que é que essa palavra te revelou? Eu vou falar para você. Aqui está aqui. No fim da terra, com o fim da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Como que está escrito? Que isso aqui que escreveu? Quem foi que escreveu tudo isso aqui, meus amados? Moisés. O Velho Testamento, né? O que é que o sistema, por ter ouvido mentiras por longos tempos, o que é que eles pregam hoje? Ouvindo mentira por longo tempo. Que Deus trabalhou 6 dias, né? Que fez os céus e a terra e descansou no 7º. Olha a palavra revelando aqui através do profeta. Isso sim que é palavra. Isso sim que nós temos que dar ouvido, porque é a palavra de um profeta. Um homem levantado por Deus. Então, quando o homem é levantado por Deus, e Deus fala por ele, a gente vê quando Deus fala por ele. Então, que história que é essa que Deus trabalhou 6 e descansou 1? Descansou 7? Se a palavra está dizendo que ele não se cansa. Ele não se cansa. Como que ele descansou? O sistema religioso diz que ele descansou. Se aqui o profeta Isaías está dizendo que ele não se cansa e nem se fadiga. Então, se eu tenho trabalho para fazer, é só você raciocinar. Se eu tenho trabalho para fazer e eu não estou cansado, não estou fadigado, eu vou parar? Não vou parar. Se eu tenho trabalho, a seara está na minha frente com necessidade de fazer, por que eu vou fazer? Por que eu vou descansar? Se eu não estou cansado, não estou afadigado. O que a palavra está dizendo aqui? Então, essa história que Deus trabalhou 6 e descansou, eu não estou questionando por ele ter feito tudo, né? Tudo em 6 dias e descansou. Ele disse descansou. Por que ele descansou? Porque terminou a obra. Simplesmente ele terminou. Está escrito lá que ele acabou a obra. Então, se ele não tivesse acabado a obra, Deus tinha descansado, por exemplo? Não tinha. Ele tinha continuado a trabalhar. Mas o que tem a ver com o trabalho 6 descansou 1? É para nós, o povo, ele estava criando o mundo e Deus sabia de como aquele mundo estava começando e como ele ia terminar. Então ele viu que aquele povo que ele ia criar, aquele homem que ele ia criar, ele ia ter que trabalhar, mas ele ia precisar de descanso. É esse o moral da história, de trabalhar 6 e descansar 1. Né? E que graças a Deus o desenvolvimento foi de tão tamanho que hoje, né, se faz 5x2, faz 3x1. Depende do trabalho que você faz. Mas isso de 6x1 foi o princípio, o início. Né? Isso não quer dizer que você é obrigado a descansar, trabalhar 6 e descansar não. Vai depender da sua tarefa. Esse é o entendimento da palavra. Porque aqui está dizendo, ele não se cansa e nem se fadiga. Deus, que nem disse o próprio Jesus de Nazaré, meu Pai trabalha até hoje. Amém, meus amados? É esse o entendimento da palavra. Abra sua Bíblia. Então, é o que eu queria falar mais um pouco. É por conta a gente está pregando, eu escolhi esse tema aqui, para mostrar que a igreja, ela cresceu nessa tal de comparação, né? É tomar suco, dizendo que é o sangue de Jesus,
É uma comparação? É uma comparação. Comparando que suco com sangue mais sagrado que já existiu na face da terra. Comparando um pedaço de pão com o corpo mais sagrado que nós já vimos na face da terra. Então a igreja vão fazendo suas comparações, os pastores, né? Os pastores vão fazendo as suas comparações que vêm da sua mente carnal, empregando em Deus, não. Está escrito que Jesus é a porta. Então vamos pôr uma porta aqui, vamos fazer o povo passar dizendo que é Jesus. Então é uma igreja da carnal comparação, porque com tudo se faz comparação dentro dessas chamadas igrejas. Tudo. É que Deus não está escrito que nós somos o sal da terra, aí espalha sal grosso, faz um caminho de sal grosso e manda o povo passar, porque nós somos o sal da terra. É uma igreja de carnal comparação. De tudo eles fazem como uma comparação. Então a igreja chamada de Cristo mais parece um sítio do Pica-Pau Amarelo, né, fazendo de conta, e a sua boneca Emília toda de pano remendado, com a sua roupa cheia de remendos, porque a igreja está aí com a sua carnal comparação toda remendada. É um pouquinho dos profetas, porque está escrito lá no profeta. Não, o tempo dos profetas passou. Então é um pouquinho dos profetas, um pouquinho dos apóstolos, um pouquinho de cada coisa, e por último ainda vem Cristo, fica lá por último. Então eles vão remendando a igreja de seus remendos, enquanto Jesus diz que a igreja ela não era uma noiva desfarrapada, eles tornaram a igreja de farrapos arremendados aí, com as comparações. Amém, meus amados? Bem, eu tinha muito mais o que falar, mas por conta do nosso horário, né, que já está tarde, vamos lá para Colossenses. Abre a sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, no capítulo 2, no versículo 16 e 17. Versículo 16: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festas. Essas comida e bebida aqui, e dia de festa, isso é claro, está claro que está se falando da Páscoa, está se falando de jejum, está se falando de bebida, né? Que não pode beber bebida forte. E as festas? Está se falando, isso era que no Velho Testamento, no tempo do povo de Moisés, eram as festas, toda a lua nova eles comemoravam. Então, festa da lua nova. E as festas que se faz dentro dessas igrejas por aí, todo mês, eles fazem festas. Eles mudam o nome para enganar a igreja, deixar a igreja enganada, iludida, para segurar, porque a juventude, é lógico, né? A juventude hoje gosta de festa, então isso é mais para iludir a juventude, para ela tentar segurar aquela juventude dentro da igreja com as festas, né? Porque é a única festa que um crente pode participar. As festas que se faz dentro da chamada igreja. Porque as de resto é proibido ir. Não, você não pode ir à festa. Né? Está escrito que a pessoa se alegra onde tem a morte. Então são umas comparações que a gente vê,
dentro dessas chamadas igrejas, uma comparação carnal. Por isso que eles não conseguem entender o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo ele é espiritual, ele não é carnal. Versículo 16 nós lemos? Lemos. Comida e bebida e festas. E festa da lua nova. Os sábados. Você vê? O sábado. A palavra está dizendo aqui, você não se importar com isso aí. Mas é o que, em algumas religiões, é o que mais se vê, se importando com comida, com bebida, com sábado. 17. Porque tudo isto, as festas da lua nova, a Páscoa que era comida, né, a bebida, tudo isto tem lá no ano 61 da era cristã, Paulo dizendo, isso tem sido, na nossa época, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é Cristo. Então, havia de vir. Por quem? Por Cristo. Essas coisas iriam de vir. Quando chegasse em Cristo, acabou. Acabaria tudo isso. Mas as igrejas, dentro das chamadas igrejas, não acabou. Eles continuaram fazendo comparações, né? Do que suco, do pão, né? Que é o sangue, corpo, uma comparação carnal de algo que já aconteceu. Então, no passado, eles faziam isso porque o cordeiro ainda não tinha aparecido, era só uma promessa. Quando esse cordeiro aparecesse, terminaria as festas da Páscoa, as comidas, as bebidas, terminaria tudo. Mas eles continuaram fazendo a comparação. Eu vou ler o 18. Ninguém se faça hábito contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Não é isso que nós temos visto dentro dessas igrejas? O povo o pastor fazendo culto em cima de visões, de sonho. Por essas redes sociais nós vemos isso mesmo, né? Pastores fazendo pregações baseadas em sonhos, fazendo as previsões, né? Essas previsões carnais, baseadas em sonhos. E ainda disse que foi Deus que falou com ela. Você vê o tamanho da carnalidade dentro das chamadas igrejas. Baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Na mente carnal. É isso que nós vimos a igreja, infelizmente, baseando-se numa mente carnal. Será que eu posso comer carne de porco? Será que eu posso tomar uma taça de vinho? Baseando numa mente carnal, a igreja não vive uma vida espiritual como ela é, porque a igreja ela é espiritual. A igreja ela não é carnal. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, um pouquinho mais atrás, capítulo 2. Capítulo 2, versículo do 12 ao 14. Do 12 ao 14. Ora, nós não temos recebido espírito do mundo. Esse espírito do mundo, não é? Porque o mundo é mundo.
Os céus hoje, né? A gente olha os céus. Então isso é mundo. Mas esse mundo aqui, que está se falando aqui, é de pessoas, de gente que vive no mundo, sem uma mente que funciona. Não temos recebido espírito do mundo, espírito que não é de Deus, espírito natural, né? É o que Paulo está querendo dizer. Nós não recebemos um espírito natural, porque toda pessoa que vem a essa terra, ela recebe um espírito natural, né? A Bíblia mesmo mostra que Adão, ele tinha um espírito natural. Adão não tinha espírito de Deus, né? Aliás, de Adão até, da criação do homem até Jesus, ninguém tinha o Espírito de Deus em si. Tinham as pessoas que o Espírito de Deus se manifestava e saía, se manifestava e saía. De Cristo para cá é que o Espírito vive em nós todos os dias. 24 horas por dia ele vive em nós, graças a Deus, né? Amém, meus amados? E é o que Paulo está falando aqui. Nós não recebemos espírito do mundo, ou seja, o espírito natural. Nós recebemos o Espírito Santo. Não é um espírito natural. O espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus. Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, sem você ter o Espírito de Deus, você não consegue conhecer o que Deus te deu. Por isso que nessas igrejas aí, eles não exaltam Cristo, porque eles não têm o Espírito dele. Eles exaltam o Espírito de Jesus de Nazaré, da carne. Se você exalta o espírito da carne, você está exaltando o espírito do mundo, o espírito mundano, né? Que todos têm o espírito natural. Espírito esse, é bom tocar nesse ponto, né? Espírito esse, que por isso que você vê pessoas boas por aí, pessoas que até boa, ela pode não ter o Espírito de Deus, mas ela tem um espírito bom. Outras, esse espírito às vezes é bom, mas ele se altera às vezes. Por exemplo, de repente você está dirigindo seu carro, você está com um espírito bom, o seu espírito está bom, aí de repente bateram na traseira do seu carro. Olha, você já desce do seu carro querendo matar, porque o espírito se alterou. De bom, do estado bom, passou para o estado ruim. É isso que nós vemos dentro dessas chamadas igrejas, que essas pessoas que dizem que se manifestou com o espírito de Satanás. Não, ela não se manifestou com o espírito de Satanás. É de tanto invocar o nome de Satanás, aquela carne, aquele espírito se alterou e está se passando pelo espírito de Satanás. Mas não é o espírito de Satanás, é o espírito do mal. O espírito está alterado. Amém? Versículo do 12 ao 14, né? Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras. Presta atenção. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas. Eu vou ler bem pausadamente para ver se você entende. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, aonde que esses pastores têm aprendido a saber, da onde vem a sabedoria desses pastores?
Da teologia. Vem da teologia. Uma boa noite a todos que estão entrando nesta sala. Eu dizia, no começo, que ia estar só eu aqui, porque já está tarde, que não, se você ainda ouviu minhas primeiras palavras, é que faltou energia do meu bairro aqui, por isso nós estamos atrasados. Mas eu não podia deixar esta palavra de crescimento em graça para todos, como eu assumi esse compromisso. São palavras ensinadas pela sabedoria humana. Não é palavra que vem do Espírito Santo. Então esse é um dos problemas da igreja que nós vemos, que as pessoas vão até um certo lugar, ouvir um homem pregar, porque ele fez teologia. Falamos nós, os da graça, falando, mas teu pastor ele não prega, ele não tem o entendimento do evangelho. Meu pastor fez 5 anos de teologia, meu pastor tem teologia. Então as pessoas vão atrás, estão andando atrás aí de sabedoria humana e deixando o que o Espírito Santo tem a dar para ela. Então são essas pessoas que ficam 20, 30, 40 anos, no meu caso, eu fiquei 30 anos dentro do local buscando o Espírito Santo sem nunca encontrar. Porque eu ia atrás de sabedoria humana, o que o homem tinha a me ensinar. Não dava lugar ao Espírito Santo falar. E é o que o versículo 13 está dizendo aqui, né? Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinada por quem? Pelo Espírito Santo, pelo Espírito, né? Ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais, com quê? Com coisas espirituais. Agora, como é que eu vou conferir um copo de suco com o sangue de Jesus? Eu estou conferindo coisas espirituais com coisas espirituais? Não estou. Eu estou conferindo coisas carnais com coisas espirituais. Levando um pedaço de pão, eu estou conferindo coisas espirituais com coisas espirituais? Não estou. Mas é isso que se vê dentro das igrejas. A turma fazendo uma igreja que vive em uma carnal comparação, né? Com esse versículo 14. Ora, o homem natural, o homem que tem um espírito natural, o espírito de Adão. Adão tinha um espírito sim, mas era um espírito natural. Mas nós que somos cristãos, nós não podemos ter só o espírito natural. Nós temos 2 espíritos, o espírito natural e o Espírito Santo, o Espírito de Deus. O homem natural não aceita. É incrível como quando eu falo de coisas espirituais para alguns crentes, eles dizem, não, isso aí é Satanás falando na sua boca. Por quê? Essas pessoas não têm o Espírito de Deus. Ela tem o espírito natural. E o Espírito natural não aceita coisas de Deus, né? Do Espírito de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Então tem algumas pessoas aí, que eu nem vou revelar o nome, e quando eu falo dessas coisas espirituais, ele diz que é loucura. Eu estou louco? O Satanás está usando a minha boca? Eu lendo isso aqui, porque eu estou lendo, eu não estou falando palavras minhas, eu estou apenas lendo o que está escrito aqui. E está escrito aqui para todo mundo ler. Mas a igreja que está aí, que diz que crê na palavra, e crê em Jesus, crê na palavra, elas não creem em ninguém, porque não crê na palavra, no que está escrito. E eles creem no que o pastor fala.
que lhes são loucuras e não pode entendê-las. Então, você lê o Evangelho de Cristo para os crentes, eles não aceitam porque eles não entendem ela. Não entendem. E enquanto estiverem na lei, praticando lei, não vão entender. Deus não vai permitir entender. Porque se esse povo, é o que eu tenho falado, se esses crentes que andam praticando coisas da lei, se eles entendessem do Evangelho de Cristo, eu não pregaria isso aqui. Porque isso aqui se tornaria uma mentira. Se tornaria uma mentira. Uma pessoa praticando obras da lei, né, dízimo, jejum, buscar Deus no monte, vigília, e várias outras coisas, tomando suco, comendo pão, tudo isso é da lei. Então, se essas pessoas, batismo nas águas, se essas pessoas entendessem do Evangelho de Cristo, era em vão o meu tempo aqui, porque seria uma mentira, porque está escrito que quem participa do tabernáculo de Moisés, né, quando a palavra diz, chama de tabernáculo de Moisés, está dizendo da lei de Moisés. Quem participa, o Evangelho diz, então, se esses que praticam a lei entendessem do Evangelho, eu nem perderia meu tempo de estar aqui. Se quem participa do tabernáculo de Moisés não pode participar do altar de Cristo. Não pode. Então, se eles entendessem, eu parava. Não estava perdendo meu tempo. Para quê? Eu vou pregar o Evangelho? Para as pessoas ser cristão, entender o que é ser cristão? Se os que estão na lei estão entendendo a mesma coisa que eu estou pregando, então seria um tempo perdido. Mas eu sei que eu não estou perdendo meu tempo. Eu sei que tem muita gente, é só você me acompanhar ou até mesmo acompanhar outras pessoas, que nós temos algumas, não muitas também, que pregam graça por aí, que entendem do que eles pregam, né? Mas os que estão na lei debatem, uns chamam até de Satanás, não, que você prega dizer coisa de Satanás. Por quê? Porque eles não entendem. Não pode entendê-las, que nós paramos aqui. O Espírito de Deus, porque lhes são loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem, elas, né, as palavras, elas se discernem espiritualmente. O Evangelho de Cristo se discerne espiritualmente. Eu vou ler o 15, porque eu estou achando bonito esse 15 aqui. E para não deixar, eu vou, na verdade, por ler até o 16. Tenha só um pouquinho de paciência. Versículo 15. Porém, o homem espiritual, que é a igreja de Cristo, a igreja de Cristo, ela é espiritual. Porém, o homem espiritual julga. Olha só, quando ele diz, você está julgando. Os da lei tudo falam, não, você está julgando. Quando você abre o Evangelho de Cristo na cara desse povo, ele diz que você quer julgar. Mas não é o que está escrito aqui, né? Porém, o homem espiritual julga. Olha, Deus nos deu esse poder. Não o poder de nós julgar, mas de ler, entender. De entender o que está escrito. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado. Ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Somos espirituais. Debater com quem está na graça é perder tempo. É perder tempo, é perda de tempo. Você ficar debatendo, falando do Evangelho, se você está na lei, praticando lei, e querer debater com quem prega o Evangelho de Cristo, é perda de tempo. É perda de tempo. E o 16, para não deixar pendurado aqui. Pois quem conheceu a mente do Senhor, você vê o Evangelho de Cristo, como está escrito, que o Evangelho está escrito na nossa mente, para que então a nossa mente venha a estar de igual com a mente de Deus.
como quem está na lei não tem o evangelho de Cristo imprimido na mente, então quando bate com o evangelho, eles não entendem. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, meus amados? Temos a mente de Cristo. É esse o motivo que quem está na lei não consegue entender o Evangelho de Cristo. Amém? Romanos, volta um pouquinho. Depois de Atos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo do 1 e 2. Versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, a minha súplica a Deus a favor deles, é o que a minha vontade, a minha súplica que eu faço a Deus em favor daqueles que vivem na lei, é que eles abram a mente deles. Por isso que eu sempre no meu começo eu falo, abra a sua Bíblia e abra a sua mente. A favor deles são para que sejam salvos. Salvo eternamente, salvo para a vida eterna, ou quê? Salvo da mente. Que a mente deles seja salva. Para quê? Para que venha entender as coisas espirituais de Deus. Versículo 2. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Os crentes têm zelo por Deus. Eles só não sabem, eles só não conhecem quem é o Deus deles. Porque eles chamam Jesus de Nazaré como Deus. Chama Jesus de Nazaré de Deus. Mas Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Ele era o corpo que Deus criou para vir nessa terra. Era um corpo criado. Por isso, essa semana mesmo, um deles me interpelou, né? Dizendo que Jesus não é uma criatura. Jesus era uma criatura. Porque ele nasceu de Maria, foi criado em Maria. Então Jesus é uma criatura. Jesus não era um ser, o corpo, né? Que está se falando do corpo. Aquele corpo não era um ser espiritual. Era um ser carnal. Então ele era uma criatura. Espiritual era quem estava dentro dele. Quem fazia aquelas coisas, quem realizava tudo que Jesus realizava, não era o corpo, era Deus que estava dentro dele, que realizava aqueles milagres. Mas a igreja da carnal comparação só enxerga uma carne fazendo milagre, porque é o que os olhos carnal vê. Mas nós precisamos enxergar espiritualmente. Quando nós enxergamos espiritualmente, aí nós enxergamos que todos aqueles milagres que Jesus fazia, não era o corpo que fazia, era Deus que estava nele. Porque ele deu testemunho de que tem zelo por Deus, porém, não com entendimento, não com a mente. Não com entendimento. Então eles fazem as coisas, eles têm um certo zelo por Deus, mas não com entendimento, porque se eles tivessem entendimento, já não bebia que suco como sangue, nem comia pão como corpo, porque eles iam discernir, ele ia ter o entendimento que suco é que suco, né? Pode ser que suco da pérola, ou qualquer um outro que suco. O pão pode ser lá da padaria de Seu Manuel, como qualquer outra padaria, mas corpo é corpo e sangue é sangue. Hebreus, abre sua Bíblia em Hebreus, tem mais 3 passagens aqui só.
Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei. Olha a palavra no futuro, no pretérito futuro. Pretérito futuro do passado, né? Isso aqui foi escrito em 68. Então, em 68, depois da morte de Jesus, de tudo, Paulo ainda dizendo, ele está repetindo aqui, o que Paulo está, essas palavras não é uma palavra própria de Paulo, o que Paulo está repetindo aqui é uma passagem, se não me engano, de Isaías, de Jeremias, porque esta é a aliança que firmarei, não estava firmada ainda. Não estava firmada ainda. Mesmo depois da morte de Jesus, de tudo. Não estava firmada ainda. Ia ser firmada quando? Depois da volta. Depois da volta ia ser firmada. E ele voltou no ano 70. Então, hoje Paulo não podia estar escrevendo, esta é uma aliança que firmarei. Ele estava escrevendo, hoje ele estava escrevendo, assim, esta é uma aliança que eu firmei, né? que ele firmou, ou seja, assim, né? Bem, agora você já entendeu, vamos ler o versículo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, a grande tribulação que iniciou no ano 66 e foi até o ano 70. O julgamento, quando veio o julgamento, quando o templo foi abaixo, que Jesus voltou e julgou o povo de Israel, que o julgamento não era para a igreja de Cristo, era para o povo de Israel. Então, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, agora não é mais páginas amareladas, agora não é pedra que se quebra como Moisés quebrou. Agora, a lei de Deus está escrita onde? Na nossa mente. Na sua mente, imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração. Aí está falando do lado do amor, que é dois mandamentos que tem a graça de Cristo, são amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Por isso que entrou a palavra do coração aqui. Também sobre o seu coração escreverei, e eu serei, olha, não era ainda, com a morte de Jesus e tudo, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Então isso é o evangelho que os crentes não entendem. Aí fica dizendo, não, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Então tudo aqui é mentira. Efésios, um pouquinho mais atrás, Efésios capítulo 2, capítulo 2, versículo 10. Versículo 10. Pois somos criatura dele, né? Somos criatura, nós, Paulo está falando criatura dele, criados em Cristo, né? Criado em Cristo Jesus, não foi antes, foi em Cristo, para boas obras, Deus nos criou, Deus nos fez cristão, para viver em boas obras. Que obras são essas? A obra que Ele fez. Não é para nós fazer. Aqui não está dizendo aqui, pois sois criatura de Cristo, sois criatura dele, criado para fazer as boas obras. Não, não é isso que está escrito. Aqui está escrito que nós somos criatura dele, criado em Cristo para boas obras. Vivemos as boas obras que Ele fez. Nós vivemos ela. Tá bem? As boas obras, as quais Deus, você vê que foi Ele que fez, as quais Deus de antemão
de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras não é nós que temos que fazer. É para nós viver aquilo que ele fez. Não é porque Jesus batizou que eu tenho que ser batizado. Não é porque Jesus como é que diz? Jejuou que eu tenho jejuado. Porque ele foi cravado na cruz, ninguém quer ser. Ele foi furado nas costas, ninguém quer ser furado. Ele foi pregar uma coroa de espinho na cabeça, ninguém quer ser com uma coroa para pôr na cabeça. Ele foi cuspido, ninguém quer ser cuspido. Ah, para com isso, né? Esse negócio vamos fazer as boas obras, que é a obra de Deus. Não, as boas obras, quem fez foi ele, para nós vivermos ela. Amém, meus amados? Andássemos nelas. Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21. Versículo 20. Pois a nossa pátria está aonde? Nos céus. Porque a nossa pátria, por exemplo, a minha pátria, eu sou alagoano. Onde é a minha pátria dessa carne? Alagoas. Alagoas é a minha pátria. E aqui Paulo diz, a nossa pátria está nos céus. É o nosso espírito. Aquele que Deus nos deu, veio do céu e é para lá que nós temos que voltar. Para a nossa pátria. Essa carne, a pátria dessa carne é essa terra. E é para lá que nós temos que voltar. Então, quando você entende isto, você encara a realidade, é dura, né? Essa realidade que eu estou falando, é quando nós partimos, voltamos para a terra. E quando essa carne volta para a terra e o nosso espírito volta a Deus. Essa é uma grande realidade enfrentada ainda com muito penal, né? E toda a vida vai ser assim, porque ali está se tratando uma partida, que essa partida nós vemos elas, para começar a morte ela nem existe, porque quando a morte chegar para mim eu não vi ela, mas eu já estou morto. Eu nem vi quando ela chegou e nem estou vendo ela, porque eu já estou morto. Então a morte, para começar, já não existe. Então, meus amados, é esse o penar que nós passamos nessa terra. Quando nós vemos essa carne voltar para a terra. Então, é uma volta de tristeza por conta dos que ficam aqui. Mas é uma volta também, é uma volta de alegria para os que voltam para casa, para onde o Pai está. Aqueles que vão rever o Pai, né? Então, quando nós entendemos que isso aqui é pó da terra e é para o pó o lugar dela, a pátria desse pó é a terra, e nós temos um espírito que esse precisa voltar ao Pai, então nós sentimos sim, todos nós sentimos a partida da carne. Mas nós temos que olhar pelo outro lado, o lado espiritual. Tem um espírito voltando para casa. Amém, meus amados? É o que mais ou menos diz aqui o Filipenses, versículo 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. O qual transformará, né? Transformará. Essa palavra aqui, Paulo, mais uma vez eu quero lembrar para você, essa palavra aqui foi escrita no ano 60. Então, Paulo hoje, ele não escreveu isso aqui, transformará, porque nós já fomos transformados. Estamos esperando a carne tombar. Porque antes a carne tombava
e nós não era transformado, indo tudo para a cova. Era o dormir que os crentes chamam. Não, não morreu não, está dormindo. Morreu sim. Morreu sim. Porque nós já fomos transformados, essa carne uma hora vai tombar e o espírito vai para Deus. Porque já foi transformado. Antes não era transformado, ia tudo para a cova. E Paulo, tudo isso aqui, você vê que Jesus já tinha morrido e tudo. Mas tudo isso aqui ia acontecer quando? Na volta dele. Por isso que os pastores fazem a igreja ficar esperando a volta de Jesus, que nunca vai acontecer, e nunca vai faltar gente para eles, ó. É que nem aquela coisa. Roubando a igreja. Transformará o nosso corpo de humilhação, porque era uma humilhação a carne tombar e o espírito ir junto, né? É humilhação. Para ser igual ao seu corpo. Que corpo é esse? O corpo de Jesus de Nazaré? Não, seu corpo espiritual. Igual o seu corpo na sua glória. Você vê que não é na carne, é na glória. Que ele foi glorificado. Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém, meus amados? Vamos ver o que a gente pensa. Vamos terminar, já vai dar uma hora, né? Abra sua Bíblia para nós encerrar isso aqui no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz, sempre nos conduz em triunfo, sempre. Aqui não está falando que há de vez em quando um triunfo e de vez em quando uma derrota, não, é sempre um triunfo. Então a pessoa que vive em graça, praticando a graça, sabendo quem é o Deus dela, que não é Jesus de Nazaré, é o Cristo aqui, que a graça é em Cristo. Graças, porém, a Deus que em Cristo, não é em Jesus de Nazaré, Cristo é Deus, é o Espírito. Jesus de Nazaré era o carne. Enquanto os crentes não entenderem isso, essa é a parte que faz confusão na mente dos crentes. Que eles acham que Jesus é Deus. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Jesus é Deus eterno. Não, ele nunca foi Deus. Ele estava ali, era um corpo que estava ali, com o Espírito dentro dele, Deus trabalhando, né? Usando aquele corpo para lá e para cá, trabalhando. Mas Deus mesmo era quem estava dentro dele. Que era o Cristo aqui, a palavra Cristo quer dizer ungido. Deus sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, agora ele voltou para a carne, e por meio de nós manifesta, né, que Deus estava manifestado naquela carne, por meio de nós manifesta em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento, 15, porque nós somos para Deus o bom perfume. Então, volta à igreja, só para se as passando já estamos terminando, volta lá à igreja da carnal comparação. Quando eles leem isso aqui no Evangelho, o bom perfume de Deus, o que é que eles fazem? Logo, já vem do vidrinho de perfume para a igreja. Não está escrito, eles leem isso aqui. A igreja sem o entendimento diz, é mesmo, né? Vamos comprar. Aí varia, né? Varia do bolso, 50, 100, 200, 500.
Porque eles vivem numa carnalidade de comparação. Mas nós vivemos Cristo. Quando nós vivemos Cristo, Ele se manifesta em todo lugar que nós estamos. Porque nós somos para com Deus, né? Para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, você vê, você começa a ver que tem os salvos e os não salvos. E como é que você conhece isso? O salvo, ele pratica o Evangelho, ele confessa que Cristo é o Deus dele, não é Jesus de Nazaré. Então, não é difícil você ver quem é salvo e quem não é. O perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então, você vê que tem dois tipos de gente. Os salvos e os que estão perdidos. E os que se perdem. 16. Vamos ler até o 17, né? 16. Para com estes, os que estão salvos, para com estes, cheiro, deixa eu ver aqui para não falar bobagem. Perdão. Para na primeira palavra aqui, né? Para com este, nós terminamos aqui. Nós temos que entender o que nós estamos lendo. O salvo para salvo, os que estão em Cristo, que estão com Cristo, salvo, né? Tá aqui, ó. São salvos nos que se perdem. Tanto os que são salvos, são os bom perfume. São bom perfume para com Deus. Tanto os que são salvos, né? Como no que se perde. Então, os dois pessoas estão ali, mas só que um sempre está em triunfo e o outro está perdido. Salvo como nos que se perdem. 16. Para com estes, para os que se perdem, cheiro de quê? Cheiro de morte. Cheiro de morte. Cheiro de morte para a morte. Então, são gente que até, é os que eu digo, né? Os que dizem que tem Jesus de Nazaré é o Deus deles. Mas Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Quando ele andava nessa terra, ele estava com poder, porque Deus estava nele. Ele estava com poder. Deus estava nele. Mas Deus mesmo, ele nunca foi. Se ele tivesse sido Deus, Deus um dia tinha deixado de ser Deus. Para os que se perdem. Então, para os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles aroma, né? Para com aqueles que nós lemos o primeiro aroma de perfume, né? Para com aqueles, voltou na primeira palavra lá. Cadê? Para com aqueles, aroma de vida. Aroma de vida, aqueles que vivem em Cristo, que confessam Cristo. Quem vive em Cristo não tem Satanás, porque quem vive em Jesus de Nazaré, só perdão um pouco pelo tempo, quem vive em Jesus de Nazaré, confessa o quê? Satanás, tem um Satanás, porque na lei tinha, e não era um bicho de rabo, quem era o Satanás da lei? A própria lei. Porque a lei era um ministério de morte, era um ministério de escuridão, era um ministério de condenação. Então quem vive na lei tem Satanás. Por isso que eles têm o maior medo de Satanás. Os crentes, nenhum evangélico, nenhum sequer, nenhum pastor está lá porque ama a Deus. Eles estão lá com medo de Satanás. É por isso que eles estão lá. Aí diz aqui, ó, para aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas?
ele fez aqui, ele deixou aqui numa pergunta. Então, nós ia ler até o 16, vou ler o 17 porque ele fechou com uma pergunta. O versículo acabou aqui com uma pergunta. Para estas coisas, 17. Porque nós não estamos como os tantos, nós da graça, né? Não estamos como os tantos outros mercandejando. Eu falei neste antes, né? Lembra do perfume? Ah, que está escrito que você é o perfume de Deus. Aí traz um vidinho de perfume, mercadejando a palavra. Quando não é perfume, é outra coisa. Eu estou pondo perfume porque é o que nós estamos lendo. Mas tem milhares de outras coisas que eles mercadejam aí. Porque nós não estamos como os tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Amém, meus amados? Mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo que falamos na presença de Deus, né? Falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém, meus amados? Então, isso foi o evangelho que eu preguei hoje. O evangelho da parte de Deus. E aqui, tanto comigo, tanto com alguns que pregam a palavra de Deus por aí, a fiel palavra de Deus, eles não mercandejam a palavra de Deus. Então eles pregam sim, em nome de Deus. Esses têm autoridade. Amém, meus amados? Mas se eu dar um conselho para você que está me ouvindo aqui. Você tem me acompanhado? Você já tem presenciado que aqui se prega a palavra de Deus sem mercandejá-la, né? Sem negociação. Mas você, de repente, você está lá no seu celular, nas redes sociais, aparecem outras pessoas até dizendo que são da graça, que prega a graça. Mas eu falei para você também, é fácil de conhecer os caras que estão nas redes sociais aí dizendo que prega a graça. Eles começam a pregar graça, você acha até bonito, olha que lindo. Olha, mais um, achei um aqui que prega graça. Ele vai pregando, daqui a pouco ele mete um pecado no meio. Falou em pecado, meus amados, não está pegando graça. Porque está escrito que o nosso pecado ele levou na cruz. Então, se eu negar isso, eu não estou em Cristo. Porque está escrito que ele levou nossos pecados na cruz. Aí ele está ali pregando aquelas palavras bonitas, linda. Aí de repente aparece um Satanás. Então esse camarada não prega graça. Então é assim que você conhece. Então, quando você encontrar, volta para a graça, que é aquele que eu prego. Agora, se você achar algum que tem, eu não vou dizer que é só eu que prego graça. Temos alguns, não muitos, como eu falei, não muitos, mas temos alguns que prega graça por aí. Então, agora, se você abrir um vídeo de um camarada dizendo que prega graça, aí se durante o vídeo não vou esticar muito não, 30, 40 minutos, ele não colocou um pecado, não atribuir, né? Não atribuir um pecado na vida de alguém, não atribuir um pecado, não atribuir um Satanás, um diabo, então esse prega graça, aí você pode estar autorizado a assistir os vídeos desse camarada. Amém? Paz eterna. Que Deus abençoe a sua vida em todos os sentidos. Na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida trabalhista, em todas as áreas da sua vida, seja abençoado em nome de Cristo e do seu evangelho que nos conduz a essas bênçãos. É o evangelho de Cristo que nos conduz a essa bênção. Então, quando nós temos o evangelho de Cristo como o nosso manual, é ele que nos abençoa. Nós mesmos produzimos a nossa bênção. Você está me entendendo? Então, quando você obedece ao evangelho de Cristo, você está produzindo a sua bênção em todas as áreas da sua vida. Amém? Paz eterna e até domingo, a partir das 19 horas. Amém? Até lá.